O mínimo que você precisa para viver um relacionamento bom não é apenas encontrar alguém legal. Muitas vezes a gente vê um relacionamento de outras pessoas, relacionamentos que já estão num nível avançado, e a gente pensa, nossa, queria ter a sorte dessa pessoa, de encontrar um cara tão legal, tão parceiro assim. E talvez você até se me acompanhe, talvez olhe para o meu relacionamento hoje em dia e pense isso. E é muito comum que a gente pense isso dos outros relacionamentos porque a gente não está acompanhando a construção por trás disso. Então, eu e o meu marido, atual marido, né, a gente saiu de um relacionamento conturbado, um relacionamento bem comum, sabe? Aqueles relacionamentos cheios de brigas, de contratempos, de discussões, de não saber se comunicar corretamente, para um relacionamento que eu chamaria hoje extraordinário. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de viver, nem nos meus maiores sonhos, eu achei que seria capaz de viver um relacionamento tão incrível quanto o que eu estou vivendo. É um relacionamento perfeito? Não, isso não existe, tá? Então eu quero voltar com vocês um pouco no tempo e falar que a gente já passou por muitas dificuldades e foi muito difícil no começo entrosar esse relacionamento. E talvez, se a gente tivesse continuado daquela forma, muito seguramente, ou a gente não estaria mais junto hoje, ou a gente estaria vivendo o que muitos casais vivem por aí hoje, que é um relacionamento morno, monótono, comum, né? E hoje eu tenho um orgulho de dizer que eu não vivo algo comum. Eu não me encaixo na grande maioria de dizer que vivem relacionamentos onde não há uma comunicação, não há um diálogo, não há uma parceria. E isso não foi construído porque eu achei um cara legal. Isso foi construído porque eu fiz o mínimo para viver um relacionamento incrível e é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e o episódio de hoje é o mínimo para viver um relacionamento incrível. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samara Menegaso, eu sou consteladora, trabalho com relacionamentos e com mulheres que desejam relacionamentos incríveis. Então, para voltar lá para vocês, talvez você não conheça a nossa história, nós estamos há 9 anos juntos. Entre os 9, 7 são de casados. Mas a fase boa da relação, a fase ótima da relação, ela chegou há uns 3 anos atrás. Talvez seja 3 anos. Então não é muito tempo. Não é muito tempo que a gente transformou esse relacionamento. Mas eu, quando entrei para esse relacionamento, eu vinha de relações muito difíceis, relações que me traumatizaram, né? Então eu estava assim muito machucada quando eu entrei para esse relacionamento com o meu marido, que na época era namorado, há 9 anos atrás. Então, sim, existiu uma dificuldade muito grande para mim entrar nesse relacionamento, estabelecer uma confiança, porque eu vinha de um lugar de desconfiança, de um lugar de insegurança, eu vinha de um lugar de difícil acesso, eu não me entregava totalmente para o relacionamento. Então, ao passar dos dias, dos meses em que nós namorávamos, a gente teve discussões muito, muito feias, isso até mesmo depois de casados, e talvez você me pergunte, mas por que casaram então se era tão ruim? Não era tão ruim. Era o que muitos relacionamentos comuns são hoje. Brigas semanalmente, discussões sem sentido, e quando nós entramos para uma relação, já deixo aqui um insight para vocês, buscando que outra pessoa te cure de algo, esse relacionamento ele tem prazo de validade. Porque eu entrei nesse relacionamento achando que ele poderia me curar, ele poderia me apresentar uma versão dos homens que eu não conhecia, que até então eu acreditava que homens não prestavam, e eu era essa pessoa totalmente retraída, fechada, machucada, e o meu marido era apenas um menino que não tinha namorado ainda. Então a nossa relação ela se baseava em eu falo como vai ser e você aceita. Então, enquanto as coisas andavam da forma com que eu queria, estava tudo bem. E eu não me envergonho de contar isso para vocês hoje,
muito pelo contrário, eu tenho plena consciência de como eu era para como eu sou hoje. Eu era extremamente explosiva e se você pudesse conversar com meu marido hoje, ele iria e perguntasse qual foi a maior mudança, assim, ele fala que é significante, né? Uma das maiores mudanças do nosso relacionamento foi o meu comportamento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança na outra pessoa, nos outros muitas vezes. A gente projeta a nossa cura emocional, a gente projeta a nossa mudança de vida, a nossa confiança, a nossa segurança. E isso ninguém é capaz de fazer por nós. Então, se você quer hoje o mínimo para viver um relacionamento incrível, eu já deixo para você que é conheça-te. Autoconhecimento vai fazer você viver um relacionamento incrível. Porque no meio dessa loucura toda, eu e meu marido nós tínhamos visões de futuro muito parecidas. As visões elas combinavam. Nós tínhamos desejos em comum. Eu não sei que talvez lá naquela época, se as coisas tivessem influído num outro caminhar, talvez as nossas visões elas teriam se dispersado. Mas a gente casou e eu fui trabalhar com ele na propriedade rural, trabalhar com vaca de leite, na agricultura. Então, nós tínhamos o objetivo sempre de crescer muito lá. E esses nossos objetivos, eles caminhavam junto. Então, isso fez com que nós casássemos cedo, até, né, ali 2 anos de cedo e também não, né, porque quando os objetivos eles são iguais ou parecidos, a gente não precisa ficar nessa perda de tempo. Mas quando eu fui para lá com ele, que a gente casou, eu tinha essa visão muito clara de que era isso que eu queria do meu futuro. E ele também, né? E o destino, ou sei lá, a vida, enfim, mudou tudo com o passar dos anos e a gente continuou alinhando a visão de futuro e é por isso que a gente permanece juntos. Então, esse também é um insight para vocês. A visão de futuro, ela precisa ser minimamente parecida. E foi isso que nos uniu naquela época, mesmo com todas essas brigas. Eu era uma pessoa totalmente explosiva, só que para mim aquilo era normal. Era normal eu ser assim, era normal que a outra pessoa aceitasse e se moldasse para que as minhas vontades fossem feitas, tá? Então, ele fazia exatamente aquilo que eu queria, então ele não tinha voz, não tinha opinião, não tomava decisões, tudo passava por mim. Tudo era sobre como eu queria e quando não acontecia do jeito que eu queria, aí o mundo desabava, né? Mas essas brigas, muitas vezes descontroladas, essas dificuldades de conversar, elas partiam de um comportamento que eu tinha. Isso só mudou quando o desenvolvimento pessoal entrou para a minha vida. E se você não assistiu o último vídeo, eu falo sobre o meu processo com o desenvolvimento pessoal, como que eu entrei para esse mundo. Se você tiver curiosidade, vá lá assistir. E através dessa mudança do desenvolvimento, de conhecer o desenvolvimento pessoal, de entrar para esse universo e começar a me interessar por comportamentos, por pessoas, fui entendendo mais sobre mim. Chegou um dia em que esse conhecimento me levou para os relacionamentos, né? Porque quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, de alguma forma a gente também está falando sobre os relacionamentos no geral. Então eu tinha uma dificuldade em me relacionar com pessoas qualquer espécie, mas querendo falar de qualquer âmbito, tá? De qualquer sentido, fosse amorosas ou não. E essa dificuldade ficou muito evidente quando eu fui trabalhar numa instituição e quando eu estava no desenvolvimento pessoal, quando eu busquei ali pelo desenvolvimento pessoal, eu passei a entender que existiam muitos comportamentos meus que tinham uma origem. E foi aí que, entrando para estudar esses meus comportamentos e entender como eles se manifestavam nos relacionamentos, eu entendi tudo sobre o meu relacionamento. E eu entendi que ele era um relacionamento com prazo de validade, né? Ou meu marido ele iria se cansar de mim, ou o pilar do equilíbrio da relação iria desequilibrar, fazendo com que a gente teria ali um distanciamento, uma desconexão com o tempo, enfim.
Mas algo que eu percebi estudando os relacionamentos, porque aí foi algo que me, me instigou, eu quis entender mais sobre isso, eu quis entender sobre o que tinham os relacionamentos de sucesso. E então eu entendi que os relacionamentos de sucesso, eles tinham um padrão. E os relacionamentos de fracasso também tinham um padrão. E que eu me identificava mais do que com o relacionamento de fracasso do que o de sucesso. E foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais sobre relacionamento e comecei a aplicar exatamente tudo o que eu aprendia no meu relacionamento. Mas essa aplicação e essa colheita, o plantar a semente e a colheita do relacionamento, ele levou um belo de uns anos aí, belos de uns anos, porque não foi do dia para a noite. Eu e meu marido chegamos a um nível em que nós estávamos em níveis de consciência diferentes. E embora ele entendesse que estudar sobre desenvolvimento humano já tinha se tornado parte da minha vida e que em breve poderia ser algo que eu queria fazer para minha vida, para o resto da vida, assim, ele não entendia ainda sobre a profundidade. Então, o que eu precisei fazer cada vez mais era ficar muito especialista em mim mesmo. Me tornar especialista em mim foi o que me levou a viver um relacionamento incrível. Então, quando eu soube quem eu era, quando eu soube o que estava por trás de todos aqueles comportamentos explosivos, daquele comportamento fechado, daquela forma de comunicar gritando, daquela dificuldade de me expressar, de quando eu queria falar algo, eu não falava, eu só chorava, a dificuldade de demonstrar para a pessoa o que eu sentia. Então, muitas vezes a gente quer que o outro nos entenda, mas nem nós nos entendemos, nem nós nos compreendemos, nem nós sabemos lidar com aquilo que nós somos. E isso me pegou muito quando eu comecei a estudar os comportamentos e as tomadas de atitudes, de decisões das pessoas, o que impactava, o que estava por trás, e eu comecei a entender cada ficha, a origem de cada ficha da minha vida, do meu comportamento e daquilo que eu me expressava, porque ela tinha tudo a ver com o meu repertório de vida. E foi extraindo da minha história, das minhas vivências, das dificuldades que eu passei, que eu tinha me tornado aquela pessoa agressiva, aquela pessoa rígida, aquela pessoa controladora, aquela pessoa desconfiada. E que além de tudo isso, era extremamente insegura de si, não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo. E quando eu melhorei tudo isso internamente dentro de mim, foi um reflexo para a relação. Então, talvez vocês já ouviram falar isso em algum momento, mas quando você muda, os outros mudam, as coisas ao seu redor mudam, porque você passa a ver de outra forma. Então, quando eu comecei a ver que algumas atitudes do meu marido não eram o fim do mundo, eu parei de criar discussões à toa só para ter alguma coisa para brigar. E parei de me comunicar daquela forma explosiva, agressiva, que fazia com que o outro, ao invés de me entender, reagisse. Então eu falava alguma coisa, ele só se protegia, reagindo, mas eu não entendia isso. Então muitas vezes a forma com que eu conversava com ele era criticando e querendo mudar ele. E essa é uma comunicação que não tem futuro. Então, eu precisei entender muito sobre mim mesma, entender sobre os meus comportamentos, entender sobre as coisas que, a forma com que eu me expressava e a forma com que eu me comunicava, a forma com que eu resolvia os conflitos. E tudo isso começou, eu mudando, né? Tudo isso começou a ter os resultados dentro da relação. Então, antes mesmo de eu começar a aplicar aquilo que eu entendi sobre relacionamento, eu comecei a aplicar na minha vida as mudanças que eu queria. Foi onde eu me tornei mais feminina, onde eu me tornei mais conectada comigo mesmo, onde eu entendi sobre toda aquela bagunça que existia dentro de mim e que não tinha como eu me entender. Então eu me expressava daquela forma. Eu tentava fazer com que os outros me entendiam, mas
era algo impossível. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui com esse vídeo é que vocês identifiquem as mudanças que vocês desejam para a vida de vocês e que vocês percebam que isso precisa começar em vocês. É aqui falando sobre relacionamento. Identifique qual é o padrão de relacionamento que você tem vivido. Você tem atraído pessoas que você não desejava atrair? Pessoas que não te valorizam, que não te levam a sério, pessoas que não querem compromisso, pessoas que do nada somem? Você tem atraído pessoas legais e você não tem conseguido manter esses relacionamentos? Perceba em que nível você está hoje nessa área da sua vida e identifique se a mudança ela não precisa começar de você. Porque se você identificar que você está atraindo pessoas que você não gostaria, se você está vivendo padrões de relacionamentos que você não está feliz, você talvez precise olhar, voltar o seu olhar para dentro e entender que o outro está te dando uma oportunidade e um feedback sobre você. Então, talvez você hoje seja uma pessoa que deseja viver um bom relacionamento, mas você não sabe por onde começar. E a melhor forma, o mínimo que você precisa, é entender sobre as suas feridas. Entender sobre aquilo que te impede de viver um relacionamento incrível. Porque nós temos muitas camadas que muitas vezes nos impedem. Muitas crenças, feridas emocionais, traumas de outros relacionamentos. Isso tudo são coisas que estão ali, mesmo que de modo inconsciente, como se fosse uma barreira. E aí a pessoa tenta se aproximar e não consegue, ou muitas vezes você atrai exatamente aquilo que você não gostaria. Tá? Então, o primeiro passo para vocês, identifiquem em que nível vocês estão e voltam esse olhar para dentro. Entendam o que você gostaria de viver. Se você gostaria de encontrar uma pessoa que fosse leve, uma pessoa que fosse tranquila, uma pessoa que fosse amorosa, quem você tem que se tornar para atrair essa pessoa? Porque sabe que muitas vezes a gente quer o cara que vai na igreja e a gente tenta encontrar ele na balada. Aí aqui é um exemplo bem bobo, mas só para vocês entenderem que nós não vamos encontrar uma pessoa de igreja na balada. Nós precisamos entender que se eu quero atrair X, eu preciso me tornar a pessoa capaz de atrair X. Então, qual tem que ser a minha autoimagem, a minha confiança em mim mesma? Qual que tem que ser a minha segurança interna? Eu dou conta? Eu me asseguro de mim mesmo para viver uma relação incrível? Ou será que eu ainda tenho padrões e crenças limitantes que me fazem pensar, eu não sei se no fundo eu mereço um relacionamento incrível? E isso tudo já trava todo o seu caminho. Então, por trás de viver um relacionamento incrível, existe um leque complexo de coisas que nós precisamos desenvolver e nós poderíamos aqui entrar em várias áreas também de pilares que vão conseguir manter, sustentar o amor por longo tempo, mas aqui eu estou só querendo que vocês façam o mínimo, que é se desenvolver para encontrar aquela pessoa que você deseja, se desenvolver para conseguir estabelecer limites, se desenvolver para ser muito fácil de você se expressar com os outros, porque quando você entende de si mesmo, fica mais fácil de você expressar isso para as outras pessoas, de você mostrar isso para as outras pessoas, de você ser empático. Esses dias mesmo eu estava lendo e eu li num livro, nem tá aqui agora, que falava que a pessoa que consegue desenvolver uma empatia real e não uma empatia falsa, é a pessoa que conhece muito de si mesmo. Então, conhecer a si mesmo é o pilar número 1 que vocês precisam. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a oportunidade de vocês estarem transformando e trabalhando a si mesmo dentro do meu curso, que se chama Inteira em Si. É um curso que é totalmente pro autoconhecimento, mas também pro relacionamento. Lá você vai encontrar os pilares
para viver um relacionamento incrível também, se você já tem alguém ou para quando você encontrar a pessoa que você deseja. Curta esse vídeo, deixe seu like, comenta se você gostou e eu te espero no próximo vídeo.